PDV. Por dentro do varejo. Bom, Carlos, primeiro agradecer de novo a gente aqui mais um ano, juntos aqui no PDV, para falar da APAS, que é esse evento que faz um baita sucesso, né? A gente está sempre participando junto lá. Acho que é a 4ª edição seguida que a gente cobre a APAS, né? E não podia ser diferente aqui, ter tua participação, falar dos números, enfim, contar um pouco pra gente de toda essa experiência. Obrigado aí pela tua participação de novo. Opa, eu é que agradeço de estar participando com vocês, né? Vocês, de forma muito amistosa e muito legal, muito carinhosa, reconhecem aí que eu fui o primeiro a fazer o podcast, então, puxa, essa é uma lembrança boa, né? Porque é algo que cresceu, que se desenvolveu, então você fazer parte disso é sempre bom para a reputação, né? Então, fico muito satisfeito e espero que a gente faça um bate-papo atualizado das coisas que aconteceram na APA Show e no setor de supermercados, porque a APA Show, ela é mais do que uma feira de produtos, serviços, equipamentos e tecnologias para supermercados, né? Ela conversa com a sociedade. Na nossa solenidade de abertura, nós tivemos vários temas tratados das demandas do setor e das coisas que estão ocorrendo no mercado. E, então, ali é um palco de discussão que vai além só de uma amostra de produtos, né? Sim, isso aí. Ô Carlos, vamos começar falando de um balanço da APAS, então, desse ano, da APAS Show 2026. Quais que foram os principais números dessa edição e o que mais surpreendeu você esse ano? Seja em público, que aliás, todo ano é uma surpresa, né? Em negócios, em perfil dos visitantes, da dinâmica do evento em si. Esse ano teve a novidade, né, da maratona passando por dentro da APAS, enfim, conta um pouco para a gente dos grandes números. Nós trabalhamos para que anualmente a gente consiga trazer algo que seja consistente, que seja direcionado do que acontece no setor de supermercados. E nós também reconhecemos que as tecnologias e a organização dos supermercados não faz com que nós tenhamos um público crescente de uma forma efetiva ano após ano. Quando nós pegamos o número do ano passado, nós tivemos 151 mil visitas. E esse ano nós tivemos 152 mil visitas. São 1.000 a mais. E a gente diz assim, as áreas dos supermercados, elas não cresceram, né? Pode até ter crescido o número de lojas, mas as áreas dos decisores não cresceram. Então, o que evidencia é que nós estamos, ano após ano, trazendo as pessoas que são as decisoras nas empresas. Então, simplesmente falar de número de visitas é insuficiente para mostrar a força da APA Show. Apesar de que a gente entende que a APA Show transcendeu o nosso setor. Ela está trazendo decisores de outros segmentos, dos segmentos de franquias, dos segmentos de restaurantes, dos segmentos de outras áreas que, através da APA Show, conseguem conversar também com aquelas pessoas que são os pilares da indústria brasileira e de outros países. Outra questão, todo ano nós tentamos buscar uma alternativa de crescer. O espaço físico ele é limitado, mas a gente tem conseguido fazer algumas mudanças que faz com que eu consiga ter um ABL, ter uma quantidade de espaço locável maior. Então, por exemplo, vocês se lembram que há 4 anos atrás, o nosso túnel que sai do azul e vai para o amarelo, que atravessa uma rua, né? Então, assim, o Pelé parou uma guerra lá, né? Quando ele foi jogar, pararam a guerra porque ele estava jogando. A APA Show fecha uma rua. E fechar uma rua na cidade de São Paulo não é para qualquer um. Né? Então a gente agradece demais a parte pública que reconhece no evento da APAS um evento estratégico para a cidade de São Paulo, que superlota a hotelaria, superlota os lados, os locais de gastronomia e que também gera turismo
para as pessoas, locais aonde as pessoas querem visitar na cidade de São Paulo. E a APA Show ser reconhecida como evento estratégico da cidade de São Paulo, similar a Lollapalooza, a Fórmula 1, a Carnaval, muito nos enobrece, e ficamos muito felizes e responsáveis com isso. E isso a gente vê lá no pavilhão, quando a gente tem que atravessar uma rua para ir para o outro lado, que o primeiro túnel que fizemos era simplesmente para tornar funcional a passagem de um lado para outro de maneira coberta. Vocês perceberam este ano que nós tínhamos uma ativação de uma grandiosa empresa e aquele corredor foi alargado, praticamente dobrado de tamanho, o que possibilitou de se colocar estandes lá também. Então, por mais que a gente diga, olha, nós não temos mais por onde crescer, sempre temos alguma novidade ou inovação do nosso time aqui de operação e comercial que buscam novas alternativas. Um outro ponto importante foi que nós tínhamos uma área VIP lá na frente do pavilhão azul. Essa área VIP foi transferida lá para o amarelo, até para uma geração de tráfego no amarelo, que hoje é excelente, não deixa nada a desejar em nenhum canto da feira, e agora está sendo ocupado pelo Banco Safra. Qual foi a novidade para o Banco Safra comprar uma área fechada, né? Uma área que não é um stand dentro da feira, é que ele tem a possibilidade de fazer um Safra Pest, que você consegue fazer a passagem de fora da feira por dentro do stand para dentro da feira. Ele tem uma passagem exclusiva. E foi isso que nós vendemos para ele. Então, isso ele falou, poxa, agora eu sou diferente, eu tenho um Fast Pass. Isso saiu da usina de ideias da nossa equipe. Então, ano após ano, a gente fica olhando e buscando alternativas para que a gente possa melhorar a experiência do expositor e também melhorar a experiência do visitante, né? Que naquele nível de concentração de pessoas é muito difícil você conseguir prestar um serviço tranquilo, né? Então, o esforço que é feito para que a gente faça esse evento é muito grande. E o sucesso dele só é explicado pelo amor que o setor tem pelo Festival APA Show. A quantidade de estandes aumentou muito também, né, cara? Foram 900 estandes. E a gente também, assim, para o ano que vem, puxa, o que vocês olham como novo? Eu olho o seguinte, vocês tinham a empresa de vocês lá, a InWave, com um letreiro gigantesco, bonito, tal, com um stand muito legal, mas vocês têm as empresas que fazem parte da prestação de serviço de vocês, e que acabam estando junto com vocês em algum momento. Eu não posso olhar o stand da InWave como uma marca só. Eu tenho que trazer para o público que lá dentro tem 5, 6 marcas. Vamos transpor isso para toda a feira e para empresas como JBS, como a MBR Foods. Quantas marcas essas empresas têm dentro do guarda-chuva que elas estão na feira? Então, eu estimo que o ano que vem o nosso discurso vai ser 5.000 marcas você encontra no Festival APA Show 2027. Tô vazando aqui uma informação para vocês. Legal. E o podcast merece isso, né? Que a gente tá lá, todo mundo antenado, os dirigentes da associação, os colaboradores da APAS, em olhar coisas que a gente pode dar uma viradinha e subir uma escada e olhar lá de cima e falar, olha, é uma outra coisa isso aqui. Como foi quando nós resolvemos que, através da nossa agência, da W Macan, quando nós explicamos o que era a APA Show para ela falou para nós, vocês não têm uma feira, vocês têm um festival. Se vocês ainda não conseguem entender o festival, eu vou falar quantas coisas você pode fazer dentro e fora do evento para ativar o evento na cabeça das pessoas como marca. E foi isso que foi feito, e a corrida faz parte disso. A corrida não é da APA Show, ela aconteceu na APA Show esse ano. Provavelmente ela vai acontecer em outros fóruns também, até porque tudo que é da APAS tende a exponenciar.
E a corrida, naquele formato, ela já ficou pequena para lá, né? Nós achamos que a gente pode fazer alguma coisa que integre e engaje ainda mais as pessoas. A geração de negócios foi da ordem de 17,8 bilhões. As pessoas falam, mas esse é um valor astronômico, Carlos. Que valor é esse aí? Da onde vocês tiram esse valor? Basta a gente pensar o seguinte, o faturamento das empresas que estão expondo, ele é extremamente relevante no mercado de consumo. E eu estou falando do que nós vendemos para os consumidores, mas tem complementar, que é a empresa de vocês, que prestam serviços e vendem produtos para construção e desenvolvimento e tecnologia da loja. Uhum. Então, poxa, se eu pegar somente o que o setor de supermercados fatura no Brasil, dá 1 tri e 300 bilhões. 1 tri e 300 bilhões. Se nós dividirmos isso aí, pegarmos 5, 6 dias, daria um valor ainda superior aos 17,8, mas de maneira conservadora, nós falamos em geração de negócios e a gente tem que falar com a margem que o supermercado tem entre a compra e a venda. Então, desse 1 tri e 300, a gente está dizendo que 1 tri é compra. Né? Então, se você dividir esse 1 tri pelos 365 dias e multiplicar por 10 dias, você vai chegar ainda num número muito superior aos 17,8. Então, é um número estratosférico, porém, é o tamanho do setor supermercadista no Brasil. Ele representa isso. Então, a gente fala esse número e entende que várias coisas acontecem durante o evento e que são formadores da geração de negócio, que é o grande lema deste evento, né? O melhor lugar para você abrir a mente e fechar negócios. E negócios pode ser eu conhecer um cliente novo. Negócios pode ser a empresa ter uma nova estratégia de posicionamento e querer, naquele palco da APA Show, mostrar isso. Pode ser uma mudança de uma pessoa que trabalhava há muito tempo na empresa e agora entrou um outro profissional e a empresa quer mostrar esse profissional para os grandes decisores dos supermercados. Pode ser a venda efetiva, né? Mas não consegue ser, até consegue, mas de maneira... eu estou lembrando de um parceiro de vocês aí, um parceiro nosso, que ele vende os produtos que estão dentro do stand. No final do dia vão lá buscar, né? Ele vende até isso. Ele fala, Carlos, é difícil pagar essa conta aqui. Eu falo, continue vendendo. Continue vendendo. Né? Então ele vende, mas não é o comum na APA Show, sim, não é o comum. Né? Então nós entendemos negócios como esse hub, essa conexão que o Festival APA Show consegue gerar da motivação das pessoas estarem lá. Tem um fator que eu acho muito bacana, que é a questão da alma de quem está lá na APA Show. Um ministro esteve na feira há 2 anos atrás e virou para mim e falou assim, você sabe que é tão legal vir aqui porque está todo mundo feliz, né? Está todo mundo bacana e tal. Esse aqui é o Brasil que dá certo. Eu falei, eu gostei, ministro, isso aí, eu vou usar essa sua fala, porque, pô, ser reconhecido como o Brasil que dá certo, não tem elogio maior que esse. Né? Então, o evento, ele cresce para 24 países. Nós temos que lembrar que nós recebemos o impacto das mudanças que acontecem na economia, no comportamento do consumidor e na própria política. Com o acordo com a comunidade do mercado comum europeu, o acesso que estas empresas estão tendo conosco para participar de coisas conosco, da APA Show, sim, mas até, olha, tem outras coisas, tem rodadas de negócio, nós queremos participar. E mesmo durante a feira, eu recebi 2 ou 3 países que não fazem nada conosco, e vieram, conhecer a feira e falaram, eu não vim aqui para conhecer a feira, eu já conheço a feira, sem vir aqui já me falaram. Então eu vim aqui porque eu quero fazer um acordo com vocês, porque o meu país precisa vir para a APA Show.
né? Então, estas coisas demonstram o grande crescimento que nós tivemos de reconhecimento e reputação de um evento de negócios que está na América do Sul, mas que tem um grande impacto em vários países, e isto se demonstra cada vez mais forte e crescente. Eu ia comentar exatamente isso rapidinho, porque eu ia perguntar se aumentou a quantidade de áreas estrangeiras, porque a nossa posição lá, a gente sempre ficou perto de algumas áreas que sempre teve de outros países, mas eu vi em outros pontos da feira mais áreas de outros países que não tinham normalmente, a sensação que eu tive. Eu ia exatamente perguntar isso, se aumentou a quantidade de participação de estrangeiros na feira. Sim, sim, mas a gente não pode esquecer da restrição que temos, né? Então, logicamente, quando você vem com os países Árabes Unidos, é uma quantidade, são dezenas de países. Se 3, 4 países daqueles falam, eu também quero ir, a área que ele tem não atende. Sim. E esta grande luta pela área tem sido um dilema para nós, né? Porque nós precisamos que cada vez tenham mais empresas dentro do evento. É uma coisa mais, até do ponto de vista de venda, mais saudável. Do ponto de vista de atratividade para quem visita, ele quer ir, se ele vai lá para ver limpeza, ele quer ver os grandes players de limpeza. Ele entende que ele tem que ver os novos, mas se não tem os grandes, ele fala, puxa, essa feira na minha área não tem relevância. Então nós temos que olhar para isso. Nós temos que olhar para as classificações, tanto de Scantec quanto de Nielsen, de quais são os cabeças de chave das áreas, porque esses são os relevantes para nós trazermos. E aí nós temos que trazer startups, nós temos que trazer empresas locais, né, empresas regionais que são fortes. Tudo isso faz com que você tenha cada vez mais demanda por um local que a oferta não cresce na mesma velocidade. Sim. E as grandes empresas acabam comprando outras empresas e querem aumentar seus espaços. Então, isso para nós é um dilema. E a gente vê o seguinte, as coisas acontecem na APA Show. O que fazer para que a gente consiga que mais empresas se aproveitem deste benefício que é aquele momento dos 4 dias de intensidade que um evento como a APA Show se propõe. Então, não tem espaço físico para crescer, a gente acaba fazendo algumas demandas para que a gente atenda determinados setores que estão, às vezes, não está no ponto ideal, mas esses movimentos, eles são movimentos estratégicos. No frigir dos ovos, 80% de quem está lá não quer sair. E, normalmente, a pessoa diz, eu quero crescer, e eu estou vendo que o stand aqui do meu lado seria muito bom se fosse direcionado para mim. E eu falo, você sabe o que aconteceu? Eu acabei de sair de lá agora, ele falou a mesma coisa do seu. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz aqui, né? Então, esse é um dilema nosso, sim, mas a gente não pode perder a efetividade de ter uma distribuição estratégica dentro do evento. E, lógico, para nós, todas as marcas são importantes. E quando a gente fala das marcas que são de serviços, de equipamentos, de tecnologia, elas hoje têm uma necessidade absoluta de coexistir junto com os alimentos, bebidas, limpeza e perfumaria. Porque você não monta aquela loja focada nos 5 sentidos se você não tiver esta prestação de serviço, se você não tiver o cara do mármore vendendo a melhor pedra para o supermercado, o pessoal de iluminação, sim, que faz com que áreas diferentes dos supermercados possam serem criadas e trazerem esse conforto para o consumidor. Você não pode ter uma loja sem ar-condicionado e com tecnologia para que não fique demais frio em um lugar, porque ali tem muito equipamento de refrigeração e quente em outro, né? Então, toda essa inteligência
E aí a gente discute no nível qual é o gás refrigerante que funciona e o que está dentro da legislação. Então as discussões elas se aprofundam, porque a gente está querendo trazer cada vez mais os especialistas das áreas como decisores, né? Porque um supermercado é uma área que se propôs a ter 7 ou 8 empresas dentro da mesma, né? Um açougue, uma perfumaria, uma padaria. Claro que há uma complexidade nessa atividade e há uma necessidade de especialização dentro do supermercado para um pleno entendimento e para a compra não mais barata, mas a compra mais correta, que no fim é a mais barata, porque ela atende o preceito da racionalidade, mas atende principalmente a experiência do consumidor. Boa. Muito bom. Carlos, eu queria falar sobre o Congresso agora. Esse ano ele trouxe um tema principal que é um novo líder para um novo varejo, com discussões, enfim, entre outros assuntos sobre transformação digital, consumo sustentável, IA, logicamente o tema de IA ia estar presente, né? E de que forma que esses temas, enfim, esse conjunto de temas traduz as mudanças no perfil do líder do supermercado? A gente está falando desse desenvolvimento dessas lideranças no setor supermercadista. Todos os temas, eles são, de alguma maneira, discutidos no Congresso da APAS, né? Que nós chamamos de updates, que é uma forma de nós não chamarmos de congresso, de chamar de updates, porque vem uma palavra e um insight que é aquela coisa da mudança, né? A única coisa certa é a mudança, né? Então a gente falou, nós não vamos falar sobre mudança, a gente vai dizer que o nosso congresso se chama Updates, que é a tua capacidade de atualização. Mas o tema maior do congresso desse ano foi Alma Supermercadista, paixão que transforma o varejo. E logicamente que a gente discutiu liderança sim, porque por mais que nós tenhamos vários caminhos de você administrar, gerir uma empresa, de você conseguir fazer com que ela seja próspera, não se achou nenhum caminho que não passe por pessoas. Quanto mais parece que a gente não depende delas, elas são absolutas na necessidade. E aí, o que a gente vê? Que o profissional hoje, no supermercado, na indústria, nas associações, como nós aqui, ele só falar de racionalidade, ele não traz o ponto de sensibilidade humana. E essa sensibilidade humana, ela não é abraçar a árvore, porque os resultados e as metas continuam existindo. O que faz com que você consiga cumprir metas e objetivos, logicamente que é a força que essa liderança tem. Mas essa força não é uma força na atuação de dominância do líder. É uma força em conseguir com que as pessoas, inspirar as pessoas para que elas venham junto. E isso faz com que cada vez mais o fator humano seja relevante, seja necessário, e o entendimento de que o líder, ele tem muitas vezes que conversar com 3 liderados de maneira diferente. Ele pode ter um núcleo de conversa que seja igual, mas ele tem que fazer um approach individual com aquela pessoa. Então, a vida do líder, ela se tornou um pouquinho mais complexa. E pode parecer que ele não tem o poder que ele tinha no passado, porque fomos acostumados a baixar decretos. E as pessoas aceitavam isso e achavam comum. Hoje não é mais assim, as pessoas têm muita informação, têm melhor formação e querem mais, não querem simplesmente fazer algo por fazer, elas querem entender o que elas estão fazendo e elas querem também saber o que tem que fazer e não como fazer, porque de repente daí vem uma criatividade maior. Então o líder de hoje é um líder que consegue enxergar isso, consegue enxergar que o mundo não é abraçar a árvore, mas o mundo não é também mais dar porrada. O mundo é um mundo onde você equilibra as coisas, demonstra uma força, e você, quando você consegue falar e fazer a mesma coisa,
você ganha a confiança e o engajamento dos seus colaborados e os resultados acontecem tranquilamente. Eu sinto isso na minha equipe aqui da APAS, né? O quanto que, às vezes, uma palavra fora do contexto tem um significado gigantesco para as pessoas, né? O quanto que um elogio verdadeiro, feito em público, tem a capacidade de fazer com que a pessoa saia de um ponto e cresça 2, 3 degraus em pouquíssimo tempo. Então, acho que as discussões que fizemos lá e trouxemos pessoas ligadas ao RH, ligadas à estratégia do negócio, que participam de outras associações de recursos humanos, e a Associação Brasileira de Recursos Humanos, são supermercadistas, são executivos de supermercados, mas que têm uma atuação específica como especialista daquela área. E essas pessoas trouxeram estas discussões. E trouxemos uma discussão que foi muito bacana, que foi uma discussão sobre projeto de cultura na sua empresa. E tudo isso, gente, porque a APAS acabou de fazer isso aqui dentro da APAS. Então, a gente, quando nós estamos aqui no dia a dia da APAS, buscando alternativas para melhorar a APAS, melhorar para os colaboradores, melhorar os colaboradores também, acabamos encontrando pessoas que a gente diz, essa pessoa precisa participar lá do Update-se para o nosso congresso, porque o que ela fala é exatamente o que a gente tem que fazer, né? Então, levamos lá uma pessoa para falar de cultura, falar da necessidade, como os resultados são exponenciais quando você consegue adequar e fazer com que as pessoas entendam o propósito da empresa, né? Através de manifesto, através de missão, visão e valores, que não sai da alta administração para os colaboradores, e sim da essência dos colaboradores com ajuda e patrocínio da alta gestão. Então, discussões excelentes tivemos da área de RH dentro do update do congresso da APAShow. Você citou muito agora a relação humana, RH em si, e no momento que a gente vê que está cada vez mais difícil atrair pessoas para o trabalho no varejo, principalmente, por uma série de razões, tal. Você diria que isso que você falou, essa visão RH, vamos chamar assim, interna da empresa, cultura total, seria hoje uma das principais tendências de olhar que o varejista tem que ter dentro do segmento? Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando nós estamos falando sobre essa questão da mão de obra, e o setor de supermercados no estado de São Paulo tem 35 mil vagas em aberto, é 5% da nossa força de trabalho. Em alguns casos, e eu tenho acompanhado aqui, muitas vezes o supermercado está com a data de inauguração do supermercado para a próxima sexta-feira. E ele pega funcionário da outra loja para abrir a loja, senão ele não consegue abrir a loja. É muito diferente do que a gente sempre viu, aquelas filas gigantescas de emprego. Sim. E as pessoas lá procurando emprego, né? O que aconteceu? O mundo esqueceu que trabalhar é bom? Não. Hoje, a possibilidade de informação é tão grande que as pessoas se dão o direito de mixar, de querer fazer mais do que uma coisa. Esse modelo nosso, que é um modelo engessado de CLT de 44 horas, ou seja, de 42, 40, conforme a legislação agora trouxer, ele não atende o preceito principalmente dos jovens que querem trabalhar em determinados momentos, mas em outros ele quer fazer mochilão. Ele ganha dinheiro para fazer mochilão, porque o conhecimento está muitas vezes em fazer um tipo de viagem como essa. Ele vai amadurecer muito na vida dele. Ele pode querer empreender. Ele pode querer trabalhar o período da manhã no supermercado e empreender à tarde e fazer Uber à noite. Qual é a leitura que nós estamos fazendo? Que nós precisamos sim melhorar cada vez mais as condições, salário, benefícios, todas as empresas devem fazer isso, buscar o equilíbrio disso,
e cada indústria e cada segmento tem os seus valores e tem o porquê desses valores, dada a remuneração que o negócio tem, sempre olhando pela sustentabilidade, né? Então, empresa importante, empresa relevante que paga os seus compromissos em dia, né? Não adianta eu receber um salário maior se não há pagamento. Então, sustentabilidade é muito importante. E essa questão destas pessoas na busca de um espaço, de aprender um novo ofício. Antigamente não se falava de ter novas profissões. Hoje é o que mais se fala, né? Olha, você é um especialista em IA. Né? Não existia isso. Então as pessoas se dão o direito de fazer cursos e a qualquer momento na internet ela consegue ter informações para se aprofundar naquele assunto e pensar de que forma se desenvolver. Então a gente vê que há uma mudança sim, e essa mudança ela é seguida por este trato diferenciado, né? Então você precisa de novo, não é abraçar árvores, metas e resultados são necessários, mas alguma forma de amor você precisa ter com os seus colaboradores, porque senão, se ele não sentir isso, ele vai embora. Tem outros lugares, porque ele não trabalha mais em função só do dinheiro, né? Não é só pagar os boletos, é pouco, eles querem mais, e não é errado eles exigirem mais. A sociedade é que tem que se ajustar, o governo tem que ajustar a legislação para que a gente possa ter uma flexibilidade maior. E isso vale para os 60 a mais, que agora, né, são novos idosos, né? Mas que têm energia, têm força, têm formação, e de repente quer trabalhar de alguma maneira, mas não nesse modelo que ele tenha que cumprir horários, porque ele quer outras atividades. E assim, mas o que esse cara quer fazer? Ele quer levar o filho dele na aulinha, o neto dele na aulinha de futebol? Quer, e é problema dele. Não é você que vai julgar isso. Ele quer fazer isso, ele acha legal fazer isso, né? Ele trabalhou a vida inteira e hoje ele acha mais importante ele ter um tempo para dedicar à família dele, que de repente ele não conseguiu dedicar para o filho, ele quer dedicar para o neto, né? Então as pessoas têm liberdade para fazer o que querem, e é isso que está causando essa grande dificuldade, aliado lógico, né? Nós temos planos do governo que só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Então, ajustar isso também é algo importante. Então, são várias coisas que são trazidas aí, e no final da história a gente precisa tentar tirar o melhor do ser humano e dos profissionais, mas com uma troca mais justa. Eu estava outro dia conversando com um amigo, Carlos, aqui, exatamente sobre esse tema, né? O que tem atraído tanto os jovens, não só os jovens, as pessoas, que elas estão abrindo mão do CLT efetivamente, né? Dessa visão de emprego antiga que tem. E para mim é muito isso que você falou, essa flexibilidade de você fazer a sua jornada, da forma que você quer conduzir a sua jornada, do seu tempo que você se dispõe a fazer aquilo. E isso não necessariamente tem a ver com a remuneração em si por detrás daquilo, enfim, não sei o quê. Até a remuneração tem a ver também, porque tá bom, eu quero ter uma jornada maior nisso aqui que me remunera mais e menor nisso aqui que me remunera menos, enfim, independente. Mas essa visão de jornada de trabalho engessada que a gente tem, que é assim, porque é assim há anos, e não uma visão de flexibilidade, de horas de trabalho, e, enfim, de jornadas independentes que eu posso ter e eu conduzo como eu quero, enfim, que é o que faz a diferença, que fez para mim, todos esses, basicamente, o que trouxe isso foram os grandes aplicativos de serviço que trouxeram esse novo modelo para o mercado. E que as empresas, as indústrias não estão acostumadas com esse modelo e não se adaptam a esse novo modelo e de fato, eu não vejo aqui eu não tenho uma solução para isso como ser resolvido. Mas eu concordo muito com você, é uma realidade. Todo mundo precisa repensar isso. E junto com isso, eu acho que vem um negócio que a gente estava discutindo, já conversa muito com os varejistas e tem falado, né, Gustavo, se você quiser aproveitar e emendar aí, que é da jornada de escala de trabalho, né, que tem tudo a ver com isso.
É a mudança que está vindo por aí, né? E é engraçado assim que se fala muito dessa redução e é um discurso puramente vazio, porque desde outras mudanças já era permitido uma livre negociação, né, Carlos? Pelo sindicato. Quer dizer, essa questão da redução já era permitida. O sindicato já poderia negociar isso, já poderia ter acordos bilaterais entre o trabalhador, né? Quer dizer, essa flexibilização que o Adriano falou antes, né, que foi muito experimentado por essa população com o Uber, com as entregas, também não é um modelo perfeito, também se discute a precarização do trabalho e outras coisas, mas o quanto desse 6 por 1, de fato, já não seria falar algo que já existe e que precisaria ser, de fato, colocado na pauta? Bom, primeiro a gente tem que separar, né, a discussão do 6 por 1, que é a escala de trabalho, da quantidade de horas trabalhadas na semana. Então, nós estamos discutindo aí o fim do 6 por 1, que só acontece em 30% da mão de obra e que inicialmente não se discutia sobre redução de jornada de trabalho. Então, 5 por 2. E foi vendido isso para a população como se os dois fossem o sábado e o domingo. Ninguém falou isso em nenhum momento, né? Mas as pessoas, né, eu gosto de ouvir o que eu quero, né? Então, 5 por 2, pronto. Bem, eu vou ter o sábado e domingo para a gente ficar juntos, né? E aí, o que vocês vão fazer? Não, nós vamos lá no shopping fazer compra. Não, o shopping vai estar fechado, porque se é para todo mundo, então não vai ter shopping, não vai ter supermercado para... Né? Então, para que você quer o final de semana, né? Então, nós entendemos que precisa esclarecer melhor o que é que está tentando se fazer, e há de se olhar no mercado onde você já tem dificuldade de mão de obra, não é só você contratar mais pessoas, porque você já não está contratando o que você precisa. É você remunerar melhor, que daí a pessoa trabalha. Do couro sai a correia. Não tenha dúvida que em qualquer lugar do planeta, toda vez que aumentam os custos, eles têm um limite para serem seguros pela indústria, pela empresa. Ela acaba tendo que repassar para os consumidores. Então, cuidado com, às vezes, um discurso, uma narrativa de querer proteger os trabalhadores, vai atrapalhar os trabalhadores. Hoje, a nossa carga média de trabalho são 38 horas e alguma coisa. Essa é a carga média, sendo que 70% já trabalha as 40 horas semanais. Então, você tem. Aí, se você contar, você tem uma outra questão que é o home office. Como você não ajusta a legislação para flexibilização, você vai criando subterfúgios para que haja um sentimento de flexibilização. Vamos tratar a questão do home office, que cada vez mais está se demonstrando que tem um sucesso muito relativo para algumas categorias. Para outras categorias, o que nós estamos fazendo é precarizando o desenvolvimento da pessoa. Porque aonde é que a gente aprende? Como é que a gente aprende? Como é que a gente, quando era criança, aprendia a jogar futebol melhor? Vendo quem jogava melhor que a gente, quem tinha mais experiência, o irmão que era mais velho, né? Agora você bota o irmão numa tela. Você não vai aprender. Você não tem aquele momento de esbarrar no corredor e fazer uma brincadeira ou fazer um elogio para a pessoa. Você não vai ter, né? No momento inicial, é tudo maravilhoso. É tudo legal. Parece que eu ganhei horas da minha vida porque eu não tenho que me deslocar para o trabalho. E é complicado, eu entendo que deslocamento é complicado. Porém, essa foi uma medida que foi feita em larga escala e que hoje está retrocedendo, porque ela sozinha não resolve o problema. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo que as pessoas façam
o que a gente acha que é bom para elas. Nós não perguntamos. Essa mudança de lei de 6 por 1 foi perguntado para as pessoas o que é, se elas entenderam e o que é que elas querem. Porque se você perguntar, provavelmente ela vai falar, esse não é o meu problema. O meu problema é a flexibilização. Se os lugares fossem horistas, a gente teria uma condição muito melhor de escolha. Então, o que eu quero é poder escolher. E isso fica distante, porque as narrativas elas se confundem com o ano eleitoral, com interesses difusos, e acaba ocorrendo isso, né, que as pessoas são massacradas por comunicação que muitas vezes não ditam o que eu quero fazer da minha vida, né? Então, assim, poxa, como é que uma nação cresce se os cidadãos não são colocados à prova e deixar eles definirem o que eles querem? A pergunta está errada, né, Carlos? Porque se você está, para qualquer um que você perguntar, quer ganhar mais e trabalhar menos, é óbvio que a resposta é sim. Agora, se você vai falar assim, ó, você vai trabalhar menos e vai ganhar menos, ou você vai ganhar o mesmo, só que os preços vão subir, que no final do dia é a mesma coisa, provavelmente o cara não, deixa como tá. Eu já estou acostumado e eu sei viver dessa forma. Agora, se vende de uma maneira como se fosse criar riqueza a partir do nada. Se você vai trabalhar menos horas, o seu empregador vai produzir menos, ou a indústria, ou o varejo vai produzir menos, essa conta não fecha. Ou vai aumentar o custo, ou você vai ganhar menos, né? Isso é um deslocamento da questão. O que permite você trabalhar menos e ganhar o mesmo, ou trabalhar menos e ganhar mais, é a produtividade. E não uma lei que você muda, não é uma carteirada do governo, não é uma assinatura num documento. Bom, a gente fugiu um pouco aqui da APA Show 2026, mas para a gente retomar um pouco, Carlos, o ano passado, quando a gente conversou, você falou uma coisa que eu gravei, que foi o seguinte: a APAS do próximo ano começa antes mesmo de acabar a APAS deste ano. Então, eu aproveito para te perguntar, 2027, o que vocês já estão planejando aí? O que a gente pode esperar para 2027? Nós, desde fevereiro, já desenvolvemos o tema para o festival de 2027 e sempre é aquilo, né? O quanto nós, supermercados, e quando eu falo supermercados, eu falo a indústria de supermercados, envolve fornecedor, envolve o próprio supermercadista, os funcionários dos supermercados, as associações que tratam, o quanto nós geramos insights para as mudanças das pessoas. E aí a gente faz uma brincadeira da APA Show com os corredores que tem nos supermercados. E nós colocamos que somos os corredores da mudança. Quando a gente olha o movimento que está acontecendo com as canetas emagrecedoras, ainda para um pequeno grupo da população, mas com uma tendência de avanço importante, e o quanto isto mudou o consumo das pessoas, a gente vê que a adequação das prateleiras dos supermercados, da oferta que o supermercado faz, vai de encontro a esses anseios dos consumidores. Então, se há uma mudança que está acontecendo, ela acontece lá na gôndola dos supermercados. E nós brincamos com a APA Show, por quê? Porque há 4 anos atrás, nós tínhamos lá o pavilhão amarelo, que quando você ofertava, as pessoas falavam, não, lá eu não quero, lá não é APA Show, né? E hoje a gente consegue um tráfego importante lá. E o que é que mudou? Lá nós começamos a colocar uma nova oferta, isso há 4 anos atrás, em 2022. Qual que era essa oferta? Suplementos e produtos saudáveis. E começamos a fazer, e a gente falava, o supermercado olhava e falava,
vocês querem que eu venda whey? Esse potão aí só vem pela metade? Esse negócio ocupa um espaço do caramba lá. E quem é que compra isso? Isso aí só os marombeiros que compram esse tipo de coisa. E a gente trazia com dados. Então, se vocês pegarem as nossas coletivas de imprensa lá em 2022, 2023, a gente trazia isso de uma forma efetiva, o avanço destas empresas. E, logicamente, hoje, quando você vai na inauguração de um supermercado, ele não tem como não ter esta área de saudáveis e de suplementos. Um dos itens mais vendidos em valor do supermercado são os wheys líquidos, né? O lanchinho. Então era uma coisa que não existia, gente. Então, de repente, passou a ter um avanço muito grande. E, lógico, nós não somos donos de nada e não somos quem colocou o ovo em pé. Mas o Festival APA Show participa sim, porque ele incentiva. Nós fomos buscar algumas empresas que o próprio supermercadista olhou e falou assim, não, mas da onde você trouxe essa empresa aí? Né? E eles vinham fazer publicidade, vinham uns marombeiros lá, tal, fazer publicidade, era até engraçado, né? Mas, na verdade, quando você vai no nutricionista, no cardiologista, ele te indica um monte daquelas coisas. Então, a gente colocou que para 2027 nós vamos trabalhar muito, somos corredores da mudança. Ela acontece lá no ponto de venda e o supermercadista tem que se preparar para que ele tenha a preferência cada vez maior do consumidor, que dia após dia tem mais alternativas de compra dos seus produtos em mais lojas de supermercados e em outros lugares, em outros varejos que também se propõem a fazer venda do supermercado e os e-commerce gigantescos aí que estão também atuando aí de uma forma muito efetiva. Queria te agradecer de novo a participação aqui no PDV, sensacional. Ano que vem, espero que a gente esteja de novo gravando um novo episódio falando da APAS 2027 e do sucesso desse festival. De novo, super obrigado. Obrigado a vocês. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!